Graça e paz, igreja do avivamento, amém? Glória a Deus. Você já deu bom dia para o irmão que está ao seu lado? Amém. Esse é o dia que o Senhor preparou para nós. Queridos, eu tenho uma palavra do coração de Deus para você. O Senhor vai dar uma direção clara para você nesta manhã. Quem quer receber a direção do Senhor? Glória a Deus. Então eu quero te convidar a abrir a palavra do Eterno. Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 46. Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 46. Todos encontraram? Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 46, nos diz assim: E foram para Jericó. Quando ele e seus discípulos e uma grande multidão saíram de Jericó, junto do caminho, estava sentado um mendigo, cego, chamado Bartimeu, filho de Timeu. Quando ouviu que era Jesus Nazareno, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus parou e disse: Chamai-o. Chamaram o cego, dizendo-lhe: Coragem, em algumas versões está: tenha bom ânimo, levanta-te, ele está te chamando. Lançando de si a sua capa, levantou-se e deu um salto e dirigiu-se a Jesus. E Jesus lhe perguntou: Que queres que te faça? O cego respondeu: Mestre, que eu volte a ver. Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. Imediatamente ele recuperou a visão e foi seguindo Jesus pelo caminho. Fecha os teus olhos. Pai eterno, Pai de amor, em nome do Senhor Jesus, aplica, Senhor, esta palavra aos corações, que as pessoas que estão me ouvindo neste momento, neste lugar, e também que estarão acompanhando em suas casas, através do YouTube, através das redes sociais, que o Senhor venha falar fortemente, e que essa palavra, meu Deus, possa produzir frutos para a glória e honra do teu santo nome. No nome de Jesus, diga amém. Você pode aplaudir a palavra de Deus? Aleluia. Deus seja louvado. Glória a Deus. O tema desta ministração: recuperando a visão. Recuperando a visão. Eu disse na reunião das 8 que a visão é o mais importante, dos sentidos que o homem possui. Você já parou para pensar como é importante a visão? E algumas pessoas, por sofrerem por problemas de saúde, principalmente diabetes, afeta a visão. Então, uma pessoa que tem uma visão limitada já é difícil, que tem uma visão fraca. Imagine aquele que não tem nenhuma visão, ou que tinha uma boa visão e por uma tragédia, por um sério problema, por um acidente, veio perder a visão. Aí a pessoa teve que se adaptar. Uma coisa é você não ter, e outra coisa é você ter e perder. Uma pessoa que já nasce cega, ela não tem falta de visão, porque ela nunca viu, nunca enxergou. Mas uma pessoa que tem e perde é um sério problema. Então nós encontramos um texto de uma pessoa que que tinha uma boa visão e que perdeu, e que agora ele teve ali a oportunidade, ao clamar pelo Senhor, de ter a sua visão restaurada. Então, como é importante a visão?
você contemplar a natureza, não é? As flores, os animais, as montanhas. Quem é que gosta de viajar? Gente, como é lindo, né? Você vendo assim a natureza, a beleza, tudo que Deus criou. Você gosta de contemplar o pôr do sol? Você gosta de contemplar na praia aquele mar sem fim? Pois é, a nossa visão é muito útil, queridos. Agora, o que eu quero chamar a sua atenção nesta manhã é para a visão espiritual. Porque se nós perdermos a visão, nós vamos para onde? Na beira do caminho. Bartimeu tinha perdido a visão física e ele dependia das pessoas. Ele não podia ficar no caminho, ele era colocado à beira do caminho. Então, quando nós perdemos a visão espiritual, espiritualmente, nós somos colocados à beira do caminho. Queridos, eu conheço um homem que congregou conosco aqui, que os mais antigos conhecem, sabe de quem eu estou falando. Um homem que consolidou muitas vidas aqui, cuidou de muitos irmãos, era um líder. E eu conheço poucas pessoas que tinham um dom, era usado por Deus em um dom, como esse irmão. Ele era muito usado no dom da palavra do conhecimento. Eu me lembro de uma situação que, não sei se foi ele, se foi alguém ligado a ele na época, que me contou que duas mulheres ligaram para ele e falaram assim: olha, irmão, estamos indo aí na sua casa. E ele disse: ok, pode vir. E quando elas estavam se dirigindo, ele pega uma folha, ele começa a escrever, vai anotando. E quando elas chegaram, antes delas compartilharem o que elas estavam passando, ele disse: leia isso aqui. E elas começaram a ler e começaram a chorar, pois era exatamente o que elas iriam falar, mas Deus já tinha ministrado na vida dele o que elas iriam contar posteriormente. Então, queridos, uma pessoa com um dom tão lindo, como Deus usava aquele homem, mas os problemas da vida, ele tirou os seus olhos do Senhor, colocou em pessoas, nas situações que a vida oferece, e ele foi parar à beira do caminho. E aqui vai um pedido, para aqueles que conhecem essa pessoa que eu estou falando: orem por ele, ore por ele, porque a situação dele não é nada boa, voltou realmente para o mundo do álcool, das bebidas. Alguém com o chamado de Deus tão lindo, está à beira do caminho, mas a oração tem poder, amém? Glória a Deus. Esteja intercedendo e orando por esta vida. Eu ministrei numa igreja há muitos anos atrás, eu e mais alguns irmãos, uma igreja que entrou na visão celular, que conheceu a visão, conheceu a renovação espiritual, a Igreja Batista Boas Novas em Presidente Prudente. Aquela igreja começou a desfrutar de uma alegria, de um entusiasmo. As pessoas passaram a servir ao Senhor com tanta força, com tanta graça. Os cultos eram ungidos, abençoados. E essa igreja começou a crescer. Nós levamos a visão de células, o encontro com Deus. E aquela igreja começou a romper no sobrenatural. Eles tinham 80 pessoas e pouco tempo depois já estavam com 400 irmãos frequentando ali os cultos, as células frutificando. Aí de repente a convenção, a qual aquela igreja fazia parte, a Convenção Batista Brasileira, os líderes foram lá e pressionaram o pastor a desistir da visão. E o pastor, sentindo ali, ameaçado, ele então desiste da visão. E as pessoas foram saindo da igreja. E um dia o pastor de jovens veio na nossa casa aqui em Guarulhos, quando a gente morava aqui. E ele disse: pastor, a nossa igreja saiu da visão, e parece que aquela alegria, aquela nuvem da presença de Deus que estava lá, simplesmente saiu, não é mais a mesma coisa. Então, queridos, aqui vai um alerta para a gente analisar nossa vida. Será que nós estamos no caminho ou à beira do caminho?
Ah, pastor, mas eu frequento a igreja. Ah, pastor, mas olha, apóstolo, eu faço as minhas orações, eu leio a Bíblia. Mas eu quero dizer para você, quando nós estamos no caminho, nós obedecemos aos ensinos de Jesus. Quando nós estamos seguindo a Ele no caminho, sabe, quando Pedro sai do projeto ali, quando ele nega o Senhor 3 vezes, e Jesus, depois que ressuscita, vai ao encontro deles, Jesus faz 3 perguntas para Pedro, diz: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, te amo. Pedro, tu me amas? Tu sabes, Senhor, que eu te amo. Então apacenta os meus cordeirinhos, apacenta as minhas ovelhas. Queridos, nós perdemos a visão espiritual, sabe, quando estamos à beira do caminho, quando deixamos de cuidar de pessoas, cuidar de vidas, nos importar com o ser humano, com os que estão longe, com aqueles que ainda não conhecem o Evangelho, ou com aqueles que são novos convertidos e que a gente não está fazendo nada no processo de consolidação, para que eles venham se firmar na rocha que é o Senhor. Amados, analise a sua vida e veja se você realmente está seguindo os passos do Mestre, ou será que nós estamos à beira do caminho? Se você, refletindo e pensando aí sobre a sua vida, pelas suas atitudes, apóstolo, eu estou à beira do caminho. Esse texto que nós acabamos de ler vai mostrar para você como sair da beira do caminho. Como sair da beira do caminho? Aquele homem passa a gritar, quando ele escuta aquele tropel, quando ele escuta as pessoas passando, aquela multidão caminhando, e ele diz: o que está acontecendo? O que está acontecendo? E alguém diz: não, é Jesus Nazareno que está passando. Então ele ergue a sua voz e começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E as pessoas ali: ô cego, fica quieto, fica quieto. E a Bíblia diz que ele então grita mais alto ainda. Você tem dado ouvidos à multidão? Você tem dado ouvidos àquelas pessoas que querem te desmotivar? Você tem dado ouvidos a essas pessoas que querem que você saia do caminho, que você não siga o caminho? Aquele homem grita cada vez mais alto. E eu vou mostrar para você, você vai aprender hoje, queridos, como voltar para o caminho. Algo interessante a ser observado foi que Jesus disse apenas: chamai-o, chamai-o. E a mensagem que foi entregue ao cego foi: tem de bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Tem de bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Aqui estão os passos para nós sairmos da beira do caminho. Imagine você, Jesus está caminhando e o cego gritando atrás. Jesus para, porque ele sempre escuta a voz da fé. Tem homens e mulheres de fé neste lugar? Glória a Deus. Mesmo estando à beira do caminho e sabendo que Jesus está distante, ele clama e grita cada vez mais alto. Jesus para e manda um discípulo para trazê-lo. E a mensagem que o discípulo entregou para o cego foi: tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Essa palavra bom ânimo, ela está relacionada a entusiasmo, a coragem, a determinação. Nós vamos ver vários textos na Bíblia aonde o Senhor, ele fala sobre bom ânimo. Quero citar apenas 2. Josué 1:9 vai dizer assim: não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Moisés, o grande líder, o grande libertador, havia falecido, e Josué seria o sucessor. E então Deus diz para ele: tem de bom ânimo, tem de bom ânimo, não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo.
João 16:33. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ei, no mundo vocês vão ter problemas, provações, situações complicadas, difíceis, mas tende bom ânimo. Porque uma pessoa que não está animada não vai vencer as intempéries da vida, as tempestades. Uma pessoa que não está animada, ela vai ser sempre derrotada. Quem é que gosta de trabalhar com uma pessoa desanimada? Ninguém. Você já trabalhou ou trabalha com alguém assim? Faz assim. A pessoa já chega assim reclamando, né? Segunda-feira, dia chato, né? E a pessoa reclama do calor, reclama do trânsito, reclama, sabe, do salário, reclama de tudo. E você sabe que essas coisas, se a gente não vigiar, elas acabam entrando nos nossos corações. Assim como uma pessoa animada, ela pode nos animar, mas uma pessoa que está para baixo, se você não tiver realmente a alegria do céu, do Senhor na sua vida, você vai deixando que essas coisas aos poucos vai entrando. Então, é hora da gente ter bom ânimo. Quer voltar para o projeto de Deus, para o propósito? Tenha bom ânimo. Fala para quem está perto de você: anima-te, meu irmão. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu posso ouvir aqui um glória a Deus do povo mais animado de Guarulhos? Amém. Aleluia. O segundo passo, a segunda palavra que foi liberada sobre o cego para que ele saísse da beira do caminho: levanta-te. Levanta-te. O propósito das adversidades é deixar as pessoas prostradas, como eu já disse, desanimadas. Satanás, ele usa uma artimanha, que é fazer com que você saia, desista do caminho, desista do combate. Ele quer tirar você, na verdade, do combate, porque quem perde a visão sai do combate, né? É uma estratégia que ele utiliza para tirar as pessoas da luta, da guerra, da batalha. Mas Deus nos chamou para lutarmos. A nossa guerra, a nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue, é contra principados, é contra potestades, é contra as forças do mal. Amém ou não amém? Glória a Deus. Então eu vou me posicionar em Deus, né? Não vou ficar prostrado, não vou ficar desanimado, não vou ficar me sentindo derrotado. Não, eu vou levantar a cabeça, eu vou lutar, eu vou me levantar. Glória a Deus. Foi o que aconteceu com o filho pródigo, quando ele percebeu a besteira que ele havia feito, de ter saído da casa do pai, ter gastado toda a sua herança, vivendo dissolutamente, foi cuidar de porcos. Ali ele caiu em si, e ele disse o quê? Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai. Vamos contextualizar aqui, vamos conjecturar. Vou sair da beira do caminho e vou voltar para o caminho, vou voltar para a casa do meu pai. Oh, queridos, vamos nos levantar. Amém? Amém ou não amém? Glória a Deus. A pandemia deixou muita gente para baixo, deixou muita gente desanimada, muita gente fraca espiritualmente falando. Mas a pandemia, graças a Deus, está indo embora. Chegou a hora da gente recuperar a nossa visão. Chegou a hora da gente se levantar na força e na unção do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Então, o terceiro passo para você recuperar a sua visão e voltar para o caminho: Ele está te chamando. Ele te chama. Deus está te chamando para um projeto. Deus está te chamando para um propósito. Deus está te chamando, pois Ele tem algo lindo para a sua vida. Querido, se você acha que frequentar a igreja é tudo, eu quero dizer para você que não é. O reino de Deus é muito mais do que frequentar cultos. É envolvimento, é na segunda, é na terça, é na quarta, é na quinta, é na sexta, é no sábado, é no domingo, todos os dias, sabe, você vai viver esse reino, você vai louvar esse Deus, você vai servir esse Deus, você vai frutificar. Amém? Glória a Deus.
eu já fui no culto, então eu não preciso mais fazer mais nada. Não permita que esse sentimento mesquinho entre no seu coração. Nós fomos chamados para vivermos o novo de Deus a cada dia. Nós precisamos, queridos, levar esse evangelho vivo a outras pessoas. Mas quem está à beira do caminho não faz isso. Quem está à beira do caminho não prega que Jesus é a salvação. Quem está à beira do caminho não anuncia o reino de Deus. Ele te chama. Abra aí em Apocalipse capítulo 2, versículo 4 e 5. Tenho contra ti, porém, o fato de que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta às obras que praticava no princípio. E volta às obras que praticavas no princípio. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Uma pessoa apaixonada, ela não vê dificuldades. Ela sempre dá um jeito. Quando uma pessoa está apaixonada, encontrou o amor da sua vida, encontrou o rapaz, a moça encontrou o rapaz encontrou a moça, eles não veem dificuldade. Eles não veem dificuldades. Está calor, está chovendo, eles se encontram. Quando a gente está apaixonado por Jesus, a gente não deixa de congregar se está chovendo, se está frio, se está calor. A gente não deixa de ir na célula se acontece algo. Se chega visita em casa, a gente dá um jeito, porque nós temos um compromisso com Deus. Mas a visita, não, leva a visita para a célula, convida. Às vezes a gente se deixa levar pelas situações, pessoas que o próprio inimigo envia. Precisamos ter esse discernimento espiritual, queridos. Não estou dizendo que em todos os casos, mas em muitos casos, na hora de vir para o culto, na hora de ir para a célula, na hora de fazer uma visita, chega gente. Aí você tem que ter o discernimento espiritual, sabe? Leva essa pessoa para a célula, convida ela para vir para o culto, ou então fala o horário que você estará disponível para recebê-la. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Não deixa o inimigo te enrolar, não deixa o inimigo, sabe, te enganar, porque às vezes Deus tem algo tão lindo para a gente, e às vezes as pessoas se deixam levar por essas coisas, e vai esfriando na fé, deixa de vir nos cultos, deixa de ir na célula, e o inimigo vendo que se mandar uma visita na casa dela, ela não sai, ela vai esfriando, ela fica em casa. Então ele vai trabalhando assim. Satanás, ele é esperto, ele é inteligente, não se iluda. O cego, quando chega diante de Jesus, Jesus disse: o que queres que eu te faça? Eu pergunto para você, o que você quer que Jesus faça na sua vida? A gente pensa em tantas coisas, mas são poucos os que pedem visão espiritual. São poucos os que dizem: Senhor, eu quero ver, abre os meus olhos espirituais, eu quero a visão do céu sobre a minha vida. Ei, queridos, Salomão, quando ele foi assumir o trono, o Senhor falou para ele o que ele queria. Ele disse: Senhor, eu quero sabedoria, entendimento para governar. Porque ele pediu sabedoria, Deus deu a ele riquezas, fama, tantas outras coisas. Jesus disse para aquele cego, porque o cego disse: eu quero ver. Então veja, a tua fé te salvou. E a Bíblia diz que ele dá um salto, e ele então sai da beira do caminho, e ele dá um salto e vai seguindo Jesus pelo caminho. Oh, amados, esse é o nosso chamado, seguir ao Senhor pelo caminho. Jesus é caminho, verdade e vida. Ponha sobre os seus pés o nome do Senhor.
Glória a Deus. Deus nos dê uma estratégia que é a visão celular. Vamos continuar amando as almas, as vidas. Enquanto você cuida de vidas, Deus está cuidando de você e da sua casa, da sua família. Amém. Glória a Deus. Põe a mão no seu coração e vamos orar. Pai, no nome do Senhor Jesus, meu Deus, venha com uma renovação, meu Pai. Renove os teus filhos nesta manhã. Renove esta pessoa que está em casa nos ouvindo neste momento. Meu Deus, que essa pessoa volte ao caminho, volte à prática das primeiras obras, volte ao primeiro amor, volte a se apaixonar novamente pelo Senhor. Meu Deus, oh Espírito Santo, abra, Senhor, os nossos olhos. Abra os nossos olhos nesta manhã. Abra os olhos da igreja, Senhor. Oh Deus Todo-Poderoso, no nome de Jesus. Não queremos, meu Deus, sermos enganados pelo maligno. Não queremos, Pai, não fomos chamados para vivermos à beira do caminho. Mas vamos fazer assim como Bartimeu, que largou aquela capa, que era o símbolo, sabe, de uma vida miserável. E ele então vai ali na direção de Jesus, sendo conduzido à presença do Senhor. Assim nós queremos também, meu Deus, recebermos a visão, a paixão por almas, a paixão por vidas. Oh Deus, assim como o coração dos primeiros discípulos eram inflamados de amor, eram inflamados pelo fogo do Espírito Santo, e ele saiu por toda parte anunciando o reino de Deus. Pai, quase não vemos mais isso nos dias de hoje. Os teus filhos anunciando a tua palavra. Meu Deus, nos ajude, Senhor. Nós vamos tomar essa posição, essa determinação no dia de hoje, em o nome de Jesus. Recebemos este bom ânimo, nos levantamos, e escutamos o teu chamado. Venha, venha, o Senhor está te chamando, venha. Eu tenho visão para você, eu vou abrir os teus olhos, venha. Que os teus olhos sejam abertos, igreja do Senhor, que os teus olhos sejam abertos, no nome de Jesus. Em o nome de Jesus, diga amém. E aplauda o Senhor. Glória a Deus.